Então, vocês não me conhecem ainda, né? Mas eu sou a professora Luciana, certo? Eu que vou ficar com vocês no decorrer desse semestre com a disciplina de Física Aplicada à Química 1, certo? Então, a minha experiência com física ela já é bem extensa, certo? Eu sou da primeira turma de licenciatura em Física da Universidade Estadual do Ceará, né? Sou cearense, de Fortaleza. E fiz a licenciatura em física, né? E depois eu fiz mestrado e doutorado também em física, mas não na área de ensino, né? Foi na área de física de altas energias. Mas aí trabalhei com licenciaturas já, né? Tanto na Universidade Estadual do Ceará, que eu fui professora no campus de Iguatu, né? Antes de vir para a UFESA, e estou na UFESA desde 2010, né? Contribuindo com o NEAD já há algum tempo, e atualmente estou vice-coordenando a licenciatura em Física EAD. Né? Então, assim, o meu interesse sempre é que vocês compreendam o fenômeno, certo? Então, assim, pode ficar com aquele pensamento, né? Mas e a matemática e a conta para fazer isso? Lógico que vai ter momento que a gente vai ter que utilizar esse tipo de artifício, mas o grande, certo? O trunfo da gente vai ser o quê? Trabalhar diretamente com o fenômeno. Né? Então a gente vai sempre tentar trabalhar o fenômeno, mostrar para vocês por que é que aquilo está acontecendo. Então a matemática ela vai chegar aí como consequência e como ferramenta, certo? Então assim, a gente não vai ter que ficar preocupado em ficar decorando mil coisas, de equações, sempre que for necessário a gente fornece, certo? Essas equações para vocês, porque o importante é que vocês saibam como utilizar, que vocês entendam o que é que aquele fenômeno está trazendo para vocês e não fazer conta por fazer conta, certo? Então aqui, não sei se essa vai ser a primeira experiência de vocês, mas a gente vai tentar ao máximo possível tratar os fenômenos, né? E a relação que vão ter até com a química, né? Então sempre que a gente encontrar alguma coisa relacionada com a química, né? A gente vai é, se atentar a isso, certo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vi que não foi colocado lá no Moodle o guia, só para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ter que fazer nesse semestre. Por quê? Porque algumas coisas foram modificadas, né? Então vocês não são alunos do primeiro semestre, né? Mas algumas coisas foram modificadas e e é interessante que vocês conheçam, né, como é que vai ser nesse novo formato. Vamos começar, né, mostrando para vocês o que é que a gente vai ver, né, no decorrer desse semestre. Ele é como se você estivesse pegando duas partes da física, certo? A parte de mecânica, né, que estuda o movimento, né? E a parte de termologia, né? Então a gente vai estudar também a parte, né, que estuda os conceitos de temperatura e calor, né? Que a gente vai poder trabalhar aqui na física, né? Então a gente vai começar na nossa primeira unidade. A gente vai trabalhar a unidade de grandeza física, né? Então a gente vai trabalhar com vetores e escalares, né? Na aula de hoje a gente vai ver, né, essa parte de unidades e grandezas físicas antes, depois a gente vai ver o movimento. Certo? Então, nessa primeira unidade, a gente vai ver o movimento sem se preocupar qual é a causa desse movimento. Né? Então, a gente vai ver movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Então, a gente vai ver como é que isso se comporta tanto em uma como em duas dimensões. Na segunda unidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai se preocupar com as causas desse movimento. Né? Então, a gente vai usar com isso, né, com isso o estudo de leis de Newton, trabalho em energia e conservação, né? Então a gente vai centrar nisso, né, então a gente vai ver várias coisas que estão relacionadas, né, a como é que esses movimentos, né, existem. E na terceira unidade a gente vai ver a parte de temperatura, calor, propriedades térmicas, incluindo as leis da termodinâmica, né, onde a gente vai ver a máquina térmica e o refrigerador, né? Então, assim, o nosso conteúdo, ele é extenso, né, mas a gente vai tentar trabalhar ele da forma mais clara possível para vocês. Semanalmente a gente vai estar aqui, né? Eu coloquei esse horário segunda-feira à noite, porque eu achei que era o horário mais conveniente, assim, não estava nenhum horário ocupado pro curso nesse horário, mas depois aí eu vou criar um grupo, certo? No WhatsApp para a gente tentar encontrar um melhor horário. Minhas noites, elas são livres, né? Então, se preferirem um outro horário,
não tem problema. Mas a gente sempre vai deixar gravada a nossa aula para quem não tiver a oportunidade de assistir na hora, assistir depois. Eu ainda não sei se a gente vai ter tutor, certo? Ou se vocês vão trabalhar só diretamente comigo, né? Então, amanhã é que eu vou saber essa informação com o pessoal do NEAD. A grande mudança que a gente teve esse semestre foi relacionada ao critério de avaliação, certo? Mas que mudança foi essa, né? Então a gente vai deixar de ter 2 avaliações presenciais para ter somente uma, certo? Então somente uma vez vocês vão precisar fazer a avaliação presencial no campo. No polo, né? Então isso se você não fizer reposição ou final. Reposição e final, elas são presenciais no polo, certo? Mas se você for fazer só as avaliações usuais, como é que vai ser? Na primeira unidade, a gente vai fazer uma avaliação online. Né? Então tem a data lá, a gente vai fazer uma avaliação online, está previsto já lá no calendário, então ela vai ser diretamente no Moodle e vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade, certo? Não se preocupem, vai ser completamente compatível com o tempo e com... eu sempre digo para os estudantes, eu tenho preguiça de fazer prova difícil, porque eu acho que a gente consegue avaliar a compreensão de vocês do fenômeno fazendo questionamentos simples também. Então, essa primeira avaliação, né, vai ser uma avaliação online que vai ser feita diretamente no Moodle. A segunda, também a gente vai ter um momento que vai ter uma avaliação presencial. Então, quando tiver próximo, aí a gente especifica para vocês o que é que vai estar no assunto, certo? Que vai ser contemplado em cada uma dessas 2 provas, né? Uma online e a outra presencial. E a nossa terceira nota, né? Ela vai ser o quê? Vai ser a média aritmética das nossas atividades online. Então, cada unidade, a gente vai ter uma atividade online e faz a média dessas atividades, né? Vai me dar uma nota, né, que vai ser a nossa terceira nota. Os pesos, eles desaparecem, certo? Depois, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nota da avaliação online, somar com a nota da avaliação presencial e com essa outra nota que foi concebida pelos trabalhos, né, online, e vai dividir por 3, certo? Então essa é a mudança, né, que ocorreu no sistema de avaliação. Lembrando, se você deixar de fazer a avaliação online ou a avaliação presencial, só vai ter direito à reposição de uma delas e ela vai ser feita presencialmente no polo. A avaliação final também é presencialmente no polo. Aí aqueles procedimentos de realizar em algum outro polo, né? Vocês vêm diretamente com o NEAD, né? Já sabem como é que funciona, né? Então, eu já deixei alguns materiais, vou ficar alimentando sempre com materiais e vocês fiquem bem à vontade de criarem questionamentos no fórum, fazerem perguntas e tudo, para poder a gente ter um bom caminho, certo, na nossa disciplina.